Hoje iremos falar de um importante texto da filosofia, a Alegoria da Caverna, escrita por Platão. Podemos denominá-la de um livro, embora contenha menos de 2 páginas. Isso mesmo. E é o livro 7 da obra República, um clássico escrito por Platão. Alguns o traduzem por mito da caverna. No entanto, alegoria seria o termo mais adequado. Alegoria significa, na história, quando personagens ou eventos pretendem substituir algo real por outra coisa. Na verdade, trata-se de uma narrativa metafórica sobre a situação em que se encontrava o ser humano, tendo em vista o conhecimento. Isso é importante. Em alegoria, Platão coloca a passagem do mundo dos mitos como forma de conhecimento inicial para o mundo da razão, através, obviamente, da filosofia. Os mitos eram até então a única forma de conhecimento, na Grécia Antiga, em Roma Antiga e mesmo entre diferentes civilizações ao redor do mundo. Na Alegoria da Caverna, Platão coloca Sócrates em diálogo com Glauco. Platão era discípulo de Sócrates, o pai da filosofia, e Glauco era irmão de Platão. De acordo com a alegoria ou o mito da caverna, vejam bem, um grupo de prisioneiros foi acorrentado pelas mãos e pés numa caverna desde o nascimento sem conhecer o mundo externo. Eles estão olhando na frente, uma parede, impossibilitados de virarem suas cabeças, enquanto um fogo atrás deles emite uma luz. De vez em quando, pessoas passam pelo fogo carregando figuras e animais ou outros objetos, projetando sombras na parede. Os prisioneiros imaginavam, nessas sombras, estar vendo objetos reais. De repente, um prisioneiro consegue se libertar e sai para fora da caverna pela primeira vez. Com a luz, ele surpreso, vê um mundo diferente. E é um mundo real das coisas, diferente das sombras no interior da caverna. Gradualmente, seus olhos se ajustaram a ponto de ele poder olhar os reflexos na água e, finalmente, o Rei Sol, cuja luz é a fonte última de tudo que se vê. O prisioneiro retornou à caverna para compartilhar sua descoberta, mas ele não estava mais acostumado à escuridão e teve dificuldade em ver as sombras na parede. Os outros prisioneiros pensaram que a viagem o tornou um idiota e um cego, e resistiram violentamente a qualquer tentativa de serem libertados. Platão apresenta essa passagem como uma analogia de como é ser um filósofo tentando educar o público. Com essa alegoria, Platão defende a educação denominada de paideia. Aliás, paideia é uma expressão grega que dá origem à palavra pedagogia. Imaginem, o termo grego paideia deriva da palavra paidi, que significa criança. Para os gregos, incluindo Platão com seu mito da caverna, a paideia é um movimento de passagem, um rito de passagem. É abrir-se e lançar-se em direção a novos horizontes. Para ele, a maioria das pessoas não está apenas confortável na sua ignorância, mas é ainda hostil a qualquer um que demonstre para ele a situação que ele se encontra. Para Platão, os homens viviam na ilusão e somente a filosofia, vejam bem, somente a filosofia, livre de opinião, acessa e contempla ideias inteligíveis. O mundo, então, fica assim dividido em dois. De um lado, as coisas que capturamos através dos sentidos, que são falsas. E de outro lado, as ideias verdadeiras, alcançáveis por meio da razão. Cabe ao filósofo, portanto, ser o único também capaz de conhecer a verdade e de poder reinar, governar. Nesse contexto alegórico, Platão pode ter argumentado que as massas são muito teimosas e ignorantes para governarem, mas a alegoria tem cativado, é bom que se diga, a imaginação por 2.400 anos de história da humanidade. Para Platão, o filósofo surgiu como a única via de acesso legítimo ao poder, sendo assim o exercício do poder entrar, enfim, na ordem da racionalidade. Essa nova razão manifestou-se de início porque, ao inspirar a aplicação de leis, o filósofo trabalharia com método racional, assumindo o poder justamente por incorporar
a razão e a honestidade, e não pelo simples desejo de possuí-lo. Na realidade, o aparecimento da polis, da cidade-estado na Grécia Antiga, constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo, extremamente importante. Seu advento, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., marcou uma importante mudança na vida social e nas relações entre os homens. Nesse aspecto, um detalhe significativo. Constituiu-se no seio da polis o surgimento da ágora. Vejam bem, o que significa ágora? Uma praça onde as pessoas podiam se reunir e, a partir daí, debater os problemas de interesse geral de toda a coletividade. Portanto, a cidade se estrutura a partir dessa ágora, dessa praça. Todas as questões de interesse geral, antes regularizadas pelo mito, pelo soberano divino, pelos deuses, serão debatidas com o correr do tempo agora entre os homens na ágora. Eles terão liberdade para isso. Os filósofos, a partir daí, emerge uma linha tênue entre a política e o logos, a razão. Nesse contexto, em relação à nossa vida, podemos estar convictos que pensamos o que sabemos? Talvez um dia uma centelha de luz possa abrir caminho nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, para atingirmos a razão e a sabedoria. Beber dessa fonte é o nosso grande desafio.